funcionando. Ok. Deu. Vai bater aqui, ó, a apresentação. Não tá bom assim. Fazer assim. É melhor. Não deu. Mas eu queria que eu quero aquilo. Não, agora deu. É que assim, é melhor as pessoas verem, mas tu sabe. Ah, tá, eu posso passar aqui. Bom, esse então era o assunto de hoje, né? Então, o Cordeiro de Deus. Nós todos sabemos, né, que ele ontem, hoje e amanhã é o mesmo, né? Jesus era o Filho de Deus, era Deus, estava com Deus, né? Nas Escrituras. Então, ele era ontem, hoje e amanhã. E aqui, esse primeiro... Não tá, eu passei. Eu não tô vendo. Não está passando? Não, está travado. Travado. Eu vou botar essa aqui. Agora sim. Ah, então tá. Faça assim, faça assim. Então tá, eu acho que eu vou fazer de outra maneira, eu vou deixar nessa aí. Mas tinha um que aumentava a tela, então vamos botar nesse mesmo. Bom, aqui nós estamos vendo aqui, né? Está mais ou menos 10 quilômetros, Betânia, a cidade onde o João Batista está batizando, e olha quem está vindo para ele aqui, né? Jesus Cristo está vindo em direção a ele. E o que ele diz para os judeus que tem por aqui, esse povo de Israel, o que ele pede para se arrepender? Ele diz assim, em João 1, 29 e 30. No dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha em sua direção, e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é a favor de quem eu disse: após mim vem um varão que tem a primazia, porque já existia antes de mim. Então, ele era o último profeta do Antigo Testamento. O sistema de sacrifício de animais, o conhecimento das Escrituras do Velho Testamento e a vinda de um Messias era bem conhecido pelo povo judeu. O sistema sacrificial era limitado para somente a nação de Israel. E provavelmente eles se orgulhavam disso, né? Mas agora está se aproximando João Batista e Jesus Cristo. João Batista sabia que o derramamento de sangue de animais substitutos não eliminava os pecados nem a culpa. O sangue de animais era típico, simbólico e prefigurava o derramamento de sangue de Cristo. E também ele sabia que a escolha de Deus era outra. Ele está querendo colocar para eles isso aqui. Os pecados eram perdoados pelo sistema sacrificial até a oferta ao mundo do Cordeiro escolhido por Deus. Então, o sistema sacrificial perfeito e suficiente era só o de Jesus Cristo, o que tira o pecado do mundo, que ele está mostrando aqui. Deus desenvolveu um conceito de morte substitutiva de um cordeiro de um lugar de um homem, até atingir o objetivo final, que era a morte do cordeiro por toda a humanidade. A morte substituta começou antes mesmo de Deus dar a Moisés o sacrifício. A morte substitutiva, olha bem como ela era assim, em Gênesis, a gente vê em Gênesis 4:4, que já começou uma morte substitutiva, mas para o cordeiro por um homem. Em Gênesis 4:4, diz assim: Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura dele, e agradou-se o Senhor de Abel e da sua oferta. Então, satisfazia aqui, né? E pode ver que não conseguiu, o Caim conseguiu a ser agradável a Deus. Vimos que de Caim não foi aceita, porque ele não teve um substituto inocente o suficiente, mas assim, para Abel já tem, então, e foi para um homem. E teve outro, e assim foi indo, foi para uma família. Nós temos aqui em Êxodo 2, 3, 5, era antes da saída do Egito, a morte dos primogênitos, está assim escrito por Moisés: Falai a toda a congregação de Israel, dizendo, aqui tem que tirar, ao 10 deste mês, cada um tomará
para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas, se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer. Por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano, podereis tomar um cordeiro ou um cabrito. No 17:7, no 12:7 diz assim: tomarão do sangue e o porão em ambas as obreiras e nas vergas da porta, nas casas em que comerem. Aqui, um substituto inocente suficiente para toda uma família. É celebrado anualmente pelos judeus como recordação da provisão divina para a salvação daqueles que haviam sacrificado um cordeiro em benefício de uma família. Agora a gente vai ver um cordeiro para uma nação. Em Levítico 16:34, é colocado também por Moisés assim: isso será por estatuto perpétuo para fazer expiação uma vez por ano pelos filhos de Israel, por causa dos seus pecados. E fez Arão como o Senhor ordenara a Moisés. Aqui o cordeiro sacrificado no Santo dos Santos serviria como expiação a favor dos pecados do povo. Seria chamado o dia da expiação. Expiação seria o pagamento de Cristo da dívida do pecado por nós. No sistema sacrificial levítico, os sacerdotes permaneciam diante do altar, dia após dia, oferecendo sacrifícios que jamais podiam tirar os pecados. Agora, João Batista, como a gente viu, né, anuncia um cordeiro para toda a humanidade. E também sabíamos que era profeticamente descrito no Antigo Testamento, mas é quase que novidade para eles ali, para os judeus, né? E esse cordeiro que ele está apresentando ali para o povo, ali perto do Rio Jordão, em Isaías 53:7, diz que está mostrando ali profeticamente que ele é o cordeiro que foi levado ao matador. Em Isaías 53:10-11, diz assim: todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, quando ele der a sua alma como oferta pelo pecado, e vai depois. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito, porque as iniquidades dele levará sobre si. Então, nós vimos ali, né, o cordeiro substituto para Abel, depois vimos ali na saída do Egito, né, do lugar dos primogênitos, e depois vimos no Santo dos Santos para toda a nação. Mas era isso que Deus o plano era aquele tipo de Cristo chegava aqui no Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E a gente viu aqui, né, que ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. E quando ele der a alma como oferta pelo pecado, a gente vê, sabemos todos nós que Jesus Cristo veio em carne e habitou entre nós. Além da carne que ele vai morrer na cruz, ele vai morrer, ele também morreu espiritualmente. Dá para a gente ver aqui em Marcos 15:34. E houve trevas sobre toda a terra, do meio-dia às 3 horas da tarde. Por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou, deixa eu tirar aqui que tem algo em cima aqui, bradou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa: meu Deus, por que me abandonaste? Nesse momento houve uma morte física, a morte espiritual de Cristo, aonde ele fez completo cordeiro de Deus, que nenhum dos animais, nada de sacrifício que eram feitos no Antigo Testamento poderia fazer isso aí. Foi o próprio Filho de Deus que fez isso por nós. Em Apocalipse, revelação que Jesus deu ao apóstolo João, no capítulo 1, versículo de 1 e 2, sobre os acontecimentos dos fins dos tempos, descreve o sacrifício do Cordeiro de Deus, Jesus Cristo. Nós estamos vendo ele no Antigo Testamento, durante o período de... Natália está tirando aqui. Durante o período dos 3 anos que Cristo estava aqui na Terra conosco, né?
E agora nós estamos vendo profeticamente lá em Isaías, João recebendo de Jesus Cristo, em Apocalipse, recebendo de João, pedindo para ele ir com ele, queria mostrar um monte de revelações. E estava mostrando para ele, né, sobre os acontecimentos dos fins dos tempos, descrevendo o sacrifício do Cordeiro de Deus, Jesus Cristo. João recebe uma voz que disse, sobe aqui, capítulo 4, versículo 1, e em espírito, no capítulo 4, versículo 2, subiu ao céu. João, ele respondeu à voz. E viu um trono como Deus Pai, um trono com Deus Pai, com Jesus Cristo, e o Cordeiro e o Espírito Santo, que é capítulo 5, versículo 6. Em Apocalipse 5, esses versículos mostram a vitória do Cordeiro de Deus para o resgate do mundo. Então, aqui eu vou ler para vocês, aqui eu fiz um pequeno resumo do que tinha ali dentro. No Apocalipse 5, 11, diz assim, eu ouvi uma voz de muito... Isso aqui o João observando, né, que ele estava lá no local que Cristo, através do anjo dele, levou ele lá. E ele escutava isso aqui. Ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares. Também estava em Daniel 7:10. Proclamando em grande voz, digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, e riqueza, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar e tudo que nele há, estava dizendo, aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja louvor e honra e glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Isso aqui está o preço do pagamento que Cristo fez por nós. Hoje a gente pode dizer, sim, feliz, que ele veio por amor de, né, Deus amou o mundo de tal maneira que mandou o seu filho para que todo aquele que nele crer não morra, mas tenha vida eterna. E também a gente pode ver com toda essa sequência que aquilo que Jesus diz em 14:6 em João, eu sou o único caminho, a verdade e a vida, ninguém vem a mim, ninguém veio paz senão por mim, ou vem a mim, né? E então eu termino para vocês essa apresentação, mostrando com que toda a propriedade que João Batista falou, inspirado pelo Espírito Santo, ele pode dizer, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não há outro senão Jesus Cristo. Muito obrigado. E as tuas fotos? E as fotos? Aqui eu vou botar as fotos da família. Aqui está o Lucas e a Carol com nossos netinhos, o Rafael, a Marina e o Matheus. O Rafael está aqui. Está aparecendo também. Aqui está o Serginho com a Michele, com o Pedro e a Lulu. Que já estão bem maiores. Já estão um pouco maiores agora. E aqui estão os meus filhotes, Natália, o Lucas e o Serginho. Muito obrigado, pessoal. Como é que eu saio aqui, Natália, agora? Bota para compartilhar com ela. Stop share. Stop share. Deu.